A artista sem-teto Lilian Silva nunca imaginou que sua vida se entrelaçaria com a do bilionário Gabriel Pereira quando ele fez uma proposta surpreendente, um contrato de gestação por substituição que prometia a salvação de seus sonhos e de seu legado. Mas quando os negócios se tornam pessoais, o amor muda todas as regras. Antes de mergulharmos na história, comente abaixo de onde você está assistindo hoje. Gabriel Pereira estava na janela de seu escritório de cobertura em um prédio, na Avenida Paulista, São Paulo, olhando para as luzes da cidade lá embaixo. Mais uma noite tardia no Grupo Pereira, como todas as outras. A equipe de limpeza já havia ido para casa, deixando-o sozinho com seus pensamentos e o suave zumbido de seu computador. Senhor Pereira, a voz de sua assistente veio pelo interfone. Seu irmão Davi está na linha 1. Ele diz que é sobre o jantar de aniversário de sua mãe. Gabriel apertou o botão com um suspiro. Diga a ele que eu retorno a ligação amanhã. Ele sabia que não faria. Assim como não havia retornado as ligações sobre o Natal, o Ano Novo ou qualquer outro encontro familiar nos últimos 3 anos. Aos 45 anos, Gabriel tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Sua empresa valia bilhões. Ele possuía propriedades em 5 países. Seu rosto aparecia regularmente nas capas de revistas de negócios como A Exame ou Isto é Dinheiro. Mas naquela noite, como na maioria das noites, ele se sentia vazio. Indo até sua mesa, ele pegou uma moldura de prata, o único item pessoal em seu escritório austero. A foto mostrava um Gabriel muito mais jovem com sua ex-esposa, Carolina. Eles estavam sorrindo, felizes, sem saber que seu casamento terminaria apenas 2 anos depois, quando Carolina lhe disse que não conseguia lidar com o fato de ser casada com alguém que tratava a vida como um negócio. Você não pode comprar felicidade, Gabriel, ela dissera enquanto fazia as malas. E você não pode programar amor entre reuniões do conselho administrativo. Isso foi há 8 anos. Desde então houve outras mulheres, modelos, atrizes, empresárias, mas nenhuma delas durou. Todas queriam algo dele, seu dinheiro, sua influência, suas conexões. Ou pior, elas queriam consertá-lo, transformá-lo em alguém que ele não era. Gabriel recolocou a foto e pegou seu casaco. A previsão do tempo havia avisado sobre uma tempestade, e ele podia ver nuvens escuras se formando do lado de fora de sua janela. Seu motorista estaria esperando lá embaixo, mas naquela noite, ele precisava caminhar para limpar a cabeça. Cancele minhas reuniões de amanhã, disse ele à sua assistente pelo interfone. Vou trabalhar em casa amanhã. As ruas estavam mais silenciosas que o normal, com a maioria das pessoas já apressadas para casa antes da tempestade. Gabriel caminhou sem destino, seus sapatos de couro caros clicando no asfalto molhado. Ele passou por restaurantes cheios de famílias jantando juntas, casais compartilhando guarda-chuvas, crianças encostadas nas vitrines de uma loja de brinquedos na rua Oscar Freire, São Paulo. Uma gota de chuva atingiu seu rosto, depois outra. Ele deveria ter trazido um guarda-chuva, mas ele não se importava com a chuva. Combinava com seu humor. Foi então que ele ouviu um suave zumbido vindo de um beco em Pinheiros, São Paulo. A maioria das pessoas teria passado direto, mas algo na melodia fez Gabriel parar. Era uma antiga cantiga de ninar que sua mãe costumava cantar para ele quando ele era pequeno. Curioso, ele espiou para dentro do beco. A princípio, ele só viu caixas de papelão e latas de lixo. Então seus olhos se ajustaram à escuridão e ele notou uma pequena figura encolhida contra a parede. Uma mulher estava sentada ali, protegida da chuva por um pedaço de lona rasgada. Ela era jovem, talvez na casa dos 30 anos, com cabelos longos e escuros que haviam sido presos cuidadosamente, apesar de suas circunstâncias. Em seu colo havia um caderno, e mesmo na luz fraca, ele podia ver que ela estava desenhando algo. A mulher deve ter sentido sua presença, porque ela olhou para cima de repente, agarrando o caderno ao peito. Seus olhos encontraram os dele. Não temerosos ou suplicantes, como ele poderia ter esperado, mas orgulhosos e quase desafiadores. Posso ajudar? Ela perguntou, sua voz surpreendentemente firme. Gabriel se viu surpreendido por sua franqueza. Eu ouvi você cantando. Ah, um leve rubor pintou suas bochechas. Desculpe, eu não pensei que ninguém pudesse me ouvir. É, a música favorita da minha mãe, disse Gabriel, surpreendendo a si mesmo. Por que ele estava dizendo isso a ela? Mais algumas gotas de chuva caíram.
agora mais pesadas. A mulher ajustou sua lona, tentando proteger seu caderno da água. Gabriel notou como ela o manuseava cuidadosamente, como se fosse algo precioso. Você deveria procurar abrigo, disse ele. A tempestade está piorando. Ela lhe deu um pequeno sorriso irônico. Este é o meu abrigo. Algo em seu tom objetivo, a maneira como ela declarou sua dura realidade sem autopiedade, impressionou Gabriel. Antes que ele soubesse o que estava fazendo, ele estava procurando sua carteira. Aqui, disse ele, tirando várias notas de $100. Encontre um quarto de hotel pelo menos até a tempestade passar. Mas em vez de pegar o dinheiro, ela apenas olhou para ele, sua expressão ilegível. Fique com ele. Eu não estou procurando esmolas. Gabriel ficou ali com o dinheiro ainda estendido, sentindo-se tolo. Claro que ela tinha orgulho. Ele podia ver isso na maneira como ela se portava, em como suas roupas estavam limpas apesar de sua situação, na maneira cuidadosa como ela havia prendido o cabelo. Dinheiro nem sempre era a resposta. As palavras de Carolina ecoaram em sua mente. A chuva caía constantemente agora. Gabriel deveria ter ido embora. Ele tinha reuniões para preparar, contratos para revisar, uma empresa para administrar. Em vez disso, ele se viu perguntando: qual é o seu nome? Lilian. Ela disse depois de um momento de hesitação. Lilian Silva. Eu sou Gabriel Pereira. Ele esperou por um sinal de reconhecimento. Seu nome geralmente causava uma reação, mas não houve nenhum. O que você está desenhando, Lilian? Ela hesitou, depois lentamente abriu seu caderno. As páginas estavam cheias de esboços, rostos, edifícios, cenas da vida na cidade. Eles eram bons, muito bons. Não apenas rabiscos amadores, mas o trabalho de alguém com talento de verdade. Você é uma artista, disse ele. Eu ia ser, ela respondeu. A vida tinha outros planos. A chuva estava caindo forte agora, tamborilando contra a lona. Gabriel tomou uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Tenho uma proposta para você, senhorita Silva. Uma que poderia resolver nossos problemas. Lilian olhou para ele, com cautela. Que tipo de proposta? Gabriel endireitou sua gravata, voltando para o território familiar dos negócios. Estou procurando alguém para me ajudar com algo muito específico, algo pelo qual estou disposto a pagar uma quantia considerável, em dinheiro. Eu disse a você, eu não estou interessada em... Eu quero um filho, ele interrompeu. Um herdeiro. Alguém para continuar meu legado. E estou procurando uma mãe de aluguel. As palavras pairaram no ar entre eles, competindo com o som da chuva. Lilian olhou para ele como se ele tivesse perdido a cabeça. Talvez ele tivesse. Você está falando sério? Ela finalmente perguntou. Completamente. Estou oferecendo a você a chance de mudar sua vida. Um novo começo, com dinheiro suficiente para você seguir sua arte ou fazer o que quiser. E tudo o que tenho que fazer é ter seu bebê. Sua voz era cética, mas ele percebeu que ela não havia dito não. Um contrato de barriga de aluguel seria elaborado. O melhor atendimento médico seria fornecido. Você não precisaria de nada durante a gravidez. E depois você estaria livre para viver sua vida com uma quantia substancial de dinheiro. Lilian ficou quieta por um longo momento, olhando para seu caderno. Quando ela falou novamente, sua voz era suave, mas firme. Eu teria uma condição. Diga, eu quero conhecer a criança depois que ela nascer, apenas uma vez. Preciso saber que ela está bem. Gabriel considerou isso. Não fazia parte de seu plano, mas algo em sua determinação silenciosa o fez acenar com a cabeça. Concordo. Um raio brilhou acima, iluminando o beco. Naquele breve momento de brilho, Gabriel viu algo nos olhos de Lilian. Esperança, medo, determinação. Ele não conseguia dizer ao certo, mas ele sabia de alguma forma que aquele encontro estranho em uma noite chuvosa era o começo de algo que nenhum dos dois poderia ter previsto. Então, disse ele, estendendo a mão. Temos um acordo. Lilian olhou para sua mão, depois para seu caderno, depois para o céu escuro de chuva. Finalmente, ela estendeu a mão e pegou a dele. Temos um acordo. Nenhum dos dois sabia naquela hora, mas aquele aperto de mão em um beco escuro os levaria por um caminho que desafiaria tudo o que eles pensavam saber sobre família, amor e o que realmente importa na vida. Sua história estava apenas começando, e como a tempestade que rugia acima, mudaria a paisagem de suas vidas para sempre. O trovão trovejou ao longe, enquanto
Gabriel ajudava Lilian a reunir seus poucos pertences. Enquanto eles saíam do beco juntos, rumo ao seu carro que os esperava, nenhum deles poderia ter imaginado como suas vidas estavam prestes a se transformar, ou como o simples acordo comercial que eles acabaram de fazer se tornaria algo muito mais poderoso do que qualquer um deles havia imaginado. Na manhã seguinte, Lilian estava em meio a uma suíte de hóspedes, maior do que qualquer apartamento, em que ela já havia morado. As paredes eram de cor creme, os móveis caros e modernos. Janelas do chão ao teto davam para a cidade sob a qual ela havia vivido apenas ontem. Seus poucos pertences, o caderno, 2 trocas de roupa e uma pequena foto de seus pais, pareciam fora de lugar em todo aquele luxo. "Tudo está de acordo com sua satisfação?" perguntou Dona Helena, a governanta que Gabriel havia designado para ajudá-la a se instalar. O tom da mulher mais velha era profissional, mas gentil. "É esmagador", admitiu Lilian, passando a mão pela macia colcha. "O Sr. Pereira quer que você fique confortável enquanto a papelada está sendo preparada", disse Dona Helena. "Ele marcou uma consulta médica para esta tarde e sua personal shopper estará aqui em 1 hora para ajudá-la com um novo guarda-roupa." A cabeça de Lilian estava girando. Apenas 24 horas atrás, ela estava tentando manter seus desenhos secos em um beco. Agora ela estava em um apartamento de cobertura, prestes a se tornar a mãe de aluguel de um dos homens mais ricos da cidade. Parte dela se perguntava se estava sonhando. O interfone tocou. "Senhorita Silva?" Era a assistente de Gabriel. "O senhor Pereira gostaria de vê-la em seu escritório em casa quando estiver pronta." Lilian seguiu Dona Helena pelo espaçoso apartamento. Tudo era elegante e caro, mas não havia toques pessoais. Nenhuma foto de família, nenhuma obra de arte. Nada que sugerisse que alguém realmente morava ali. Parecia mais um hotel do que uma casa. Gabriel estava sentado atrás de uma mesa enorme quando eles entraram em seu escritório. Ele parecia diferente à luz da manhã. Ainda bonito, mas cansado, como se carregasse o peso de seu império sobre os ombros. "Bom dia, senhorita Silva. Espero que tenha dormido bem?" "Sim, obrigada." Lilian ficou em pé desajeitadamente, sem saber se deveria se sentar. "O quarto é lindo. Por favor, sente-se." Ele gesticulou para uma cadeira. "Temos algumas coisas para discutir." Dona Helena deixou o quarto silenciosamente, enquanto Lilian se sentava. Sobre a mesa de Gabriel havia uma pilha grossa de papéis. "Meus advogados prepararam o contrato de gestação por substituição", disse ele, deslizando o documento em sua direção. "Tome seu tempo para lê-lo. Se você quiser que seu próprio advogado o revise..." "Eu não posso pagar um advogado", interrompeu Lilian. Gabriel assentiu, como se esperasse por isso. "Eu providenciei uma assessoria jurídica independente para representar seus interesses. Ela estará aqui esta tarde para analisar tudo com você." Lilian pegou o contrato, examinando a primeira página. Os números a fizeram prender a respiração. A quantia de dinheiro oferecida era mais do que ela jamais havia imaginado ter. "Por que eu?" ela perguntou de repente, olhando para ele. "Você poderia ter passado por uma clínica de fertilização in vitro, encontrado alguém com experiência. Por que escolher uma mulher sem teto que você conheceu em um beco?" Gabriel ficou quieto por um momento, estudando-a. "Porque quando eu lhe ofereci dinheiro ontem à noite, você recusou. Isso me disse algo sobre seu caráter. E porque eu vi suas obras de arte, isso me mostrou que você tem talento, sonhos. O dinheiro que estou oferecendo pode ajudá-la a realizar esses sonhos. E isso é importante para você? O que é importante para mim é saber que depois que isso acabar, você terá os meios para construir uma boa vida. Isso importa para o bem da criança e também para o seu." Havia algo em sua voz, um toque de emoção por trás de sua maneira profissional. Lilian se lembrou de como ele havia parado quando ouviu ela cantando a cantiga de ninar de sua mãe. "Conte-me sobre sua família", disse ela. A expressão de Gabriel se contraiu. "Isso não é relevante para nosso acordo." "Eu acho que é. Você está me pedindo para ajudar a criar um novo membro de sua família. Eu não mereço saber algo sobre eles." Ele se levantou e foi até a janela, de costas para ela. Por um momento, Lilian pensou que ele não responderia. Então ele falou, sua voz distante. "Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos. Ataque cardíaco em sua mesa. Ele era um workaholic como eu. Minha mãe criou meu irmão Davi e eu sozinhos. Ela fez o seu melhor. Mas
Eu me afastei, focado em construir minha empresa. Agora Davi tem uma esposa, 3 filhos. Eles têm almoços de domingo em família, encontros de feriados. Eu sempre sou convidado, raramente vou. Por quê? Gabriel se voltou para encará-la. Porque eu não sei mais como fazer parte de uma família. Mas eu sei como construir coisas, como garantir um legado. É disso que se trata este acordo. Dar um bebê não é um negócio, disse Lilian suavemente. Não, ele concordou. Mas esta é a única maneira que eu sei como fazer isso. Antes que Lilian pudesse responder, houve uma batida na porta. A personal shopper havia chegado. Vamos conversar mais tarde, disse Gabriel voltando para sua mesa. O carro vai levá-la ao médico às 2. E senhorita Silva? Ele fez uma pausa, encontrando seus olhos. Obrigada. O resto do dia passou em um borrão. A personal shopper encheu um armário com roupas que Lilian nunca teria ousado experimentar antes. A médica, uma mulher gentil na casa dos 50 anos, fez exames e declarou Lilian saudável. A advogada explicou cada detalhe do contrato, certificando-se de que Lilian entendesse seus direitos. À noite, Lilian estava de volta à sua suíte, vestida com um pijama macio que provavelmente custava mais do que 1 mês de aluguel em sua vida antiga. Ela pegou seu caderno e começou a desenhar, tentando capturar aquele dia estranho no papel. Uma batida na porta a assustou. Era Dona Helena com uma bandeja de jantar. O Sr. Pereira me pediu para lhe dar isso, disse ela, colocando a bandeja em uma mesa. Ao lado do prato coberto, havia uma grande caixa de materiais de arte. Lápis profissionais, carvão, blocos de desenho, tudo o que uma artista poderia querer. Lilian abriu a caixa com mãos trêmulas. Embaixo dos materiais, havia uma nota na forte caligrafia de Gabriel. Seus sonhos também importam. Ela olhou pela janela para as luzes da cidade, pensando no contrato que havia assinado naquela tarde. Em 9 meses, ela daria à luz uma criança, a criança de Gabriel. O dinheiro lhe daria um novo começo, uma chance de seguir sua arte. Era exatamente o que eles haviam combinado. Então, por que ela sentia que estava entrando em algo muito maior do que um simples acordo comercial? Em sua própria suíte do outro lado do apartamento de cobertura, Gabriel sentava-se no escuro, segurando a foto dele e de Carolina. Pela primeira vez em anos, ele a colocou de cabeça para baixo em uma gaveta. Amanhã, ele começaria o processo de criar seu legado. Mas naquela noite, ele não conseguia se livrar da lembrança das palavras de Lilian. Um bebê não é um negócio. A tempestade da noite anterior havia passado, deixando a cidade limpa e silenciosa. Mas outro tipo de tempestade estava se formando. Uma que mudaria não apenas as vidas de Lilian e Gabriel, mas seus corações de maneiras que nenhum deles poderia imaginar. 3 semanas se passaram desde que Lilian se mudou para o apartamento de cobertura. As náuseas matinais a atingiram com força, geralmente começando por volta do nascer do sol. Foi aí que Dona Helena a encontrou uma manhã, ajoelhada no banheiro de sua suíte. "Oh, meu Deus", disse a governanta, rapidamente umedecendo uma toalhinha com água fria. "Aqui, isso pode ajudar. Isso alguma vez fica mais fácil?" Lilian perguntou fracamente, pressionando o pano na testa. "Minhas 3 gestações foram todas diferentes", disse Dona Helena, ajudando Lilian a se levantar. "Mas as náuseas matinais geralmente passam após o primeiro trimestre." A mulher mais velha havia se tornado a amiga mais próxima de Lilian no apartamento de cobertura, compartilhando histórias sobre seus próprios filhos e netos. Isso fez o enorme apartamento parecer menos solitário. O Sr. Pereira perguntou: "Por você esta manhã", mencionou Dona Helena enquanto ajudava Lilian a ir para a cama. Ele parecia preocupado. Lilian não tinha visto muito Gabriel nas últimas semanas. Ele estava sempre trabalhando, saindo cedo e chegando tarde em casa. Às vezes, ela o ouvia em seu escritório tarde da noite, em ligações telefônicas, com diferentes fusos horários. "Ele não precisa se preocupar", disse Lilian. "A médica disse que tudo está normal. Ainda assim, seria bom se vocês 2 conversassem mais." Afinal, Dona Helena interrompeu, mas Lilian sabia o que ela queria dizer. Afinal, eles estavam tendo um bebê juntos, mesmo que não fosse da maneira tradicional. Mais tarde naquela manhã, Lilian sentou-se na grande cozinha do apartamento de cobertura, tentando comer um pouco de torrada seca. Ela havia começado a esboçar a vista de sua janela, trabalhando em uma série de desenhos de paisagens urbanas. Os materiais de arte que Gabriel havia lhe dado eram incríveis.
Os lápis pareciam saber exatamente o que ela queria que eles fizessem. O elevador tocou e vozes vieram do hall de entrada. Uma era de Gabriel, mas as outras eram desconhecidas. Lilian estava prestes a se retirar para seu quarto quando eles entraram na cozinha. "Mãe, Davi, esta é a senhorita Silva", disse Gabriel, rigidamente. "Senhorita Silva, minha mãe Margarida e meu irmão Davi." Lilian se levantou rapidamente, de repente muito consciente de que estava usando leggings e um suéter grande, o cabelo em um coque desarrumado. Margarida Pereira era elegante, em um terno de estilista, seu cabelo grisalho perfeitamente penteado. Davi parecia uma versão mais jovem e mais relaxada de Gabriel. "Então você é a escolhida", disse Margarida, olhando Lilian de cima a baixo. "A mãe de aluguel." "Mãe", Gabriel advertiu. "O quê? É isso que ela é, não é? Embora eu... Devo dizer, Gabriel, quando você finalmente decidiu me dar um neto, eu esperava algo um pouco mais tradicional." "É um prazer conhecê-la, senhorita Silva", interrompeu Davi suavemente. "Espero que meu irmão esteja cuidando bem de você. Por favor, me chame de Lilian. E sim, tudo tem sido maravilhoso." "Maravilhoso." A voz de Margarida escorria sarcasmo. "Sim, tenho certeza que tem sido. Diga-me, querida, quanto meu filho está lhe pagando para alugar seu útero?" "Chega!" A voz de Gabriel foi cortante. "Mãe, se você não consegue ser civilizada, pode ir embora." "Civilizada? Você nos surpreende com isso, que está tendo um bebê com uma completa estranha, e espera que sejamos civilizados?" Margarida se virou para Lilian. "Você sabe o que está fazendo com esta família, com nossa reputação?" Lilian sentiu o rosto queimar, mas manteve-se firme. "Com todo o respeito, dona Helena, eu não estou fazendo nada à sua família. Estou ajudando seu filho a ter algo que ele deseja muito. Uma criança. Uma criança precisa de uma mãe e um pai, uma família de verdade." Margarida insistiu. "Não um arranjo comercial com uma... O que você fazia antes disso, querida? Qual é sua formação?" "Mãe, pare", Davi implorou. Mas Lilian ergueu o queixo. "Eu era sem teto, dona Helena. Seu filho me encontrou em um beco em Pinheiros, São Paulo. É isso que você queria ouvir? Mas antes disso, eu era estudante de arte. Eu tinha uma família que me amava. Eu tinha sonhos. A vida ficou difícil, mas isso não mudou quem eu sou." A cozinha ficou em silêncio. Gabriel estava olhando para Lilian com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Davi parecia impressionado. E Margarida? Margarida parecia surpreendida pela franqueza de Lilian. "Bem", a mulher mais velha disse finalmente, "pelo menos você tem espírito. Vamos, Davi. Temos aquele compromisso de almoço." Depois que eles saíram, Gabriel permaneceu na cozinha. Ele parecia cansado, as linhas ao redor de seus olhos mais profundas do que o usual. "Me desculpe por isso", ele disse. "Minha mãe pode ser protetiva", Lilian sugeriu. "Eu ia dizer difícil." Ele percebeu sua torrada, meio comida. "Ainda não se sentindo bem?" "As náuseas matinais estão bem fortes." Gabriel franziu a testa. "Vou pedir à minha assistente para agendar outra consulta médica e vou conversar com a mãe, fazê-la entender." "Você não precisa me proteger", Lilian interrompeu. "Eu já lidei com coisas piores do que mães desaprovadoras. Ainda assim, você não deveria ter que lidar com isso. Este acordo é entre nós." "É?" Lilian gesticulou para onde sua família havia estado. "Olha o quanto isso afeta eles. Sua mãe está certa sobre uma coisa. Este bebê fará parte de uma família. Sua família." Gabriel passou a mão pelo cabelo, um raro gesto de frustração. "Eu não sei como tornar isso mais fácil. Talvez você não precise tornar isso nada. Talvez nós apenas deixemos ser o que é." Seus olhos se encontraram do outro lado da cozinha. Por um momento, algo passou entre eles. Uma compreensão, uma conexão. Então o telefone de Gabriel vibrou. "Tenho uma reunião", ele disse, verificando a tela. "Você vai ficar bem?" Lilian acenou com a cabeça, pegando seu caderno de desenho. "Estou bem, vá ser um bilionário." Um leve sorriso cruzou seu rosto. Quando ele se virou para sair, ele fez uma pausa. "O que você disse à minha mãe sobre quem você é? Isso foi corajoso, foi honesto." "Sim", ele disse suavemente. "Foi." Depois que ele saiu, Lilian abriu seu caderno de desenho em uma página nova. Ela começou a desenhar o rosto de Margarida Pereira. Não a expressão dura e crítica de antes, mas o lampejo de surpresa,
que ela havia mostrado quando Lilian a enfrentou. Todos tinham camadas, Lilian sabia, até rainhas do gelo como Margarida. Em seu escritório no centro, Gabriel estava sentado em uma reunião do conselho administrativo, sem ouvir uma palavra. Ele continuou pensando em Lilian na cozinha, se defendendo com dignidade silenciosa. Ela não era o que sua mãe esperava. Ela não era o que ele esperava também. O bebê mal tinha o tamanho de uma uva, de acordo com o último relatório do médico, mas já estava mudando as coisas. Não apenas o corpo de Lilian, mas a dinâmica de seu mundo cuidadosamente organizado. A reação de sua mãe comprovou isso. Gabriel olhou pela janela de seu escritório para a cidade abaixo. Em algum lugar dessas ruas, ele havia tomado uma decisão que parecia puramente lógica na época. Encontrar uma barriga de aluguel, ter um filho, garantir seu legado. Simples. Mas nada disso era simples mais. E no fundo, uma parte dele estava começando a se perguntar se isso não poderia ser algo ruim. Em sua suíte, Lilian terminou seu esboço de Margarida. Então, quase sem pensar, ela começou a desenhar Gabriel. Não o empresário severo, mas o homem que ela havia vislumbrado em momentos de silêncio. Aquele que comprou seus materiais de arte. Aquele que a defendeu para sua mãe. Aquele que poderia, apenas poderia, ter um coração maior do que sua conta bancária. Lá fora, a primavera estava se transformando em verão. O bebê estava crescendo, e com ele algo mais estava crescendo também. Algo que nem Lilian nem Gabriel haviam planejado. Algo que não poderia ser escrito em nenhum contrato ou pago com qualquer quantia em dinheiro. O calor do verão havia se assentado sobre São Paulo como um cobertor. Lilian estava grávida de 4 meses agora, sua barriga começando a mostrar. As náuseas matinais finalmente haviam passado, substituídas por uma estranha energia nova que a fazia querer criar constantemente. Sua suíte estava cheia de desenhos, paisagens urbanas, retratos e, cada vez mais, esboços do que ela imaginava, que o bebê poderia parecer. Estes são notáveis, Gabriel disse uma noite, surpreendendo Lilian ao parar em sua suíte. Ele estava olhando para uma série de desenhos que ela havia feito do crescimento do bebê, do tamanho de uma uva, a uma maçã, a um abacate. Os livros sobre bebês mostram as comparações de tamanho. Lilian explicou sem jeito por ele ver seu trabalho. Achei que seria legal visualizar isso. Posso? Ele perguntou, alcançando um dos esboços. Seus dedos traçaram as linhas cuidadosas que ela havia desenhado. Você tem um talento real. Obrigada pelos materiais de arte, ela disse. Eles me ajudaram a me sentir mais eu mesma novamente. Gabriel se virou para ela, sua expressão séria. A inauguração da galeria é amanhã à noite. Eu gostaria que você viesse. O coração de Lilian pulou. Gabriel havia comprado uma das galerias de arte mais prestigiosas de São Paulo, um mês atrás, mas ela não havia pensado muito sobre isso. Eu não acho que seja uma boa ideia. Sua mãe não está no comando da minha vida ou desta galeria. Ele endireitou a gravata, um gesto nervoso que ela havia aprendido a reconhecer. Além disso, você deveria ver o que eu fiz com ela. Acho que você vai se surpreender. A curiosidade superou a ansiedade. Na noite seguinte, Lilian se viu saindo do carro particular de Gabriel, vestindo um vestido azul escuro fluido que acomodava elegantemente sua pequena barriga de gravidez. Gabriel esperou na entrada da Galeria de Arte do Museu de Arte de São Paulo, MASP, bonito em um terno preto. Pronta? Ele perguntou, oferecendo o braço. A galeria estava lotada com a elite da cidade. Lilian sentiu seus olhares enquanto Gabriel a levava para dentro. Ouviu os sussurros, mas tudo isso desapareceu quando ela viu o que estava nas paredes. Isso é, ela respirou. Uma vitrine de artistas emergentes, Gabriel completou. Pessoas com talento que apenas precisam de uma chance de serem vistas. Lilian se moveu de peça em peça, maravilhada com o talento, cru em exibição. Havia pinturas, esculturas, fotografias, todas de artistas que ainda não eram famosos, mas mereciam ser. Como você encontrou todos eles? Eu não encontrei, Gabriel admitiu. Eu contratei alguém que entende de arte melhor do que eu. Alguém que pode identificar talentos reais. Ele fez uma pausa. Alguém como você. Lilian se virou para ele, surpresa. O que você quer dizer? Eu gostaria que você trabalhasse aqui e depois... Ele gesticulou vagamente. Para sua barriga. Não apenas como artista, embora eu espere que você também mostre seu trabalho, mas como curadora.
Alguém que possa dar a outros artistas a chance que eles merecem. Lágrimas picaram os olhos de Lilian. Droga de hormônios da gravidez. Você não precisava fazer isso. Eu queria. Sua voz estava suave. Você estava certa, sabe? Sobre isso não ser apenas uma transação comercial. O bebê merece saber que ambos tentamos tornar o mundo um pouco melhor. Antes que Lilian pudesse responder, uma voz familiar cortou a multidão. Bem, isso não é aconchegante? Margarida Pereira se aproximou deles, champanhe na mão. Mas desta vez, ela não estava sozinha. Com ela estava uma mulher loira deslumbrante em um vestido vermelho que provavelmente custava mais que um carro. Gabriel, querido, a Luara ronronou, deslizando o braço pelo dele. Você não me disse que seu pequeno projeto de arte estava inaugurando esta noite. Olá, Vitória, Gabriel disse rigidamente. Eu não sabia que você estava de volta à cidade. Ah, a mãe ligou e insistiu que eu viesse. Os olhos de Vitória percorreram Lilian. E esta deve ser a barriga de aluguel de quem ouvi tanto falar. Esta é Lilian, Gabriel disse firmemente. Lilian, esta é Vitória Almeida, uma velha amiga. Nós estávamos noivos, na verdade. Vitória corrigiu com um sorriso brilhante. Até Gabriel ter medo. Mas tudo isso já passou. Não é, querido? Lilian sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela nunca havia perguntado sobre os relacionamentos passados de Gabriel. Não era da conta dela. Mas ver Vitória pendurada em seu braço, tão perfeitamente polida e correta, a fez sentir-se a cada centímetro a mulher sem teto que ele havia encontrado em um beco. Se vocês me desculparem, Lilian conseguiu dizer, preciso de um pouco de ar. Ela se apressou em direção ao pequeno pátio da galeria, ouvindo Margarida dizer atrás dela, viu, Gabriel? É por isso que você não traz a empregada para eventos como este. O ar da noite ainda estava quente, mas Lilian o engoliu com gratidão. Ela não deveria estar chateada. Isso não era um encontro. Gabriel não era nada dela, exceto o quê? O pai do bebê que ela estava carregando? Seu empregador? Seu amigo? Sinto muito por isso. A voz de Gabriel a fez pular. Ele a havia seguido para fora. Você não me deve nenhuma explicação. Lilian disse rapidamente. Talvez não, mas você as merece. Ele afrouxou a gravata. Vitória e eu estávamos noivos há 2 anos. Era esperado. A fusão de 2 famílias ricas. Mas eu não consegui prosseguir. Por que você não a amava? Porque era outra transação comercial. Ele se aproximou. Lilian, o que eu disse lá dentro sobre isso ser mais do que isso? Eu quis dizer isso. Nestes últimos meses, observando você, vendo como você enfrenta tudo com tanta honestidade e força, isso mudou a maneira como vejo as coisas. O coração de Lilian estava batendo forte. Gabriel, aí está você. A voz de Vitória quebrou o momento. Gabriel, querido, o prefeito quer falar com você. Gabriel hesitou, olhando para Lilian. Ela forçou um sorriso. Vá em frente. Acho que vou para casa de qualquer maneira. O bebê me deixa cansada esses dias. Vou mandar o carro vir. Não precisa, Lilian disse. Posso pegar um táxi. Ela saiu antes que ele pudesse discutir, apressando-se pela galeria. Ela ouviu a risada de Vitória. Viu o sorriso satisfeito de Margarida. Sentiu os olhares da multidão rica. De volta ao escritório de cobertura, Lilian trocou seu vestido chique e vestiu um pijama confortável. Ela tentou desenhar, mas nada saiu certo. Finalmente, ela apenas pressionou a mão contra sua barriga, sentindo a vibração que o médico disse ser o bebê se mexendo. Eu não vou deixá-los me fazer sentir pequena. Ela sussurrou para sua barriga. Eu não vou deixá-los me fazer duvidar de mim mesma ou do seu pai. Mais tarde, naquela noite, incapaz de dormir, Lilian ouviu o elevador chegar. Por sua porta parcialmente aberta, ela viu Gabriel passar. Ele havia afrouxado a gravata e parecia preocupado. Ele parou na porta dela, a mão levantada como se fosse bater. Lilian prendeu a respiração. Depois de um longo momento, Gabriel abaixou a mão e continuou para sua própria suíte. Mas algo havia mudado entre eles. Algo que não poderia ser ignorado por muito mais tempo. Em seu quarto, Gabriel serviu-se de uma bebida, mas não tomou um gole. Em vez disso, ele se viu olhando para os desenhos que Lilian havia feito do crescimento do bebê. Cada um mostrava tanto cuidado, tanto amor, por uma criança que nem sequer havia nascido ainda. Uma criança que deveria ser apenas um arranjo comercial.
Ele pensou em Vitória, no óbvio interesse amoroso de sua mãe, na vida que todos esperavam que ele vivesse. Então ele pensou em Lilian na galeria, seus olhos brilhando enquanto ela olhava para a arte, sua força silenciosa quando ela enfrentou a crueldade de sua mãe. O bebê se moveu na barriga de Lilian, como se sentisse a tensão no ar. Duas almas que haviam começado essa jornada como estranhas estavam descobrindo que o coração não segue contratos ou expectativas sociais. Mas em um mundo onde tudo tinha um preço, algo real poderia crescer de um começo tão incomum? A resposta estava ficando mais clara a cada dia, mesmo que nenhum deles estivesse pronto para admitir ainda. O calor do verão estava no auge, quando os primeiros sinais de problemas apareceram. Lilian estava grávida de 5 meses agora, sua barriga claramente mostrando. Ela havia se instalado em uma rotina no escritório de cobertura, passando as manhãs desenhando e as tardes ajudando na galeria, o que Gabriel havia insistido, apesar da presença contínua de Vitória em suas vidas. Foi durante uma dessas sessões da tarde que tudo começou a se desfazer. Senhorita Silva, uma das assistentes da galeria, se aproximou dela nervosa. Tem alguém aqui pedindo por você, um homem chamado Francisco Silva. Lilian sentiu o sangue drenar de seu rosto. Isso é impossível. Mas quando ela se virou, lá estava ele, seu pai, parecendo mais velho e grisalho do que quando ela o vira pela última vez, 3 anos atrás. Ele estava no meio da galeria, fora de lugar em sua jaqueta gasta e sapatos desgastados. Olá, Lilian, ele disse suavemente, usando seu apelido de infância. Como você me encontrou? Sua voz tremeu. Sua foto estava nas colunas sociais de jornais e revistas. A artista desconhecida, nomeada nova curadora na Galeria Pereira. Sua mãe teria se orgulhado tanto. Não. Lilian envolveu seus braços protetivamente em torno de sua barriga. Não fale sobre a mamãe. Eu mudei, querida. Estou sóbrio há 2 anos. Ele deu um passo em sua direção, então parou quando ela recuou. Eu sei que te machuquei sua mãe. Mas quando vi aquela foto, vi que você estava bem. Eu tive que tentar consertar as coisas. Lilian se sentiu tonta. Memórias inundaram. O funeral de sua mãe, a bebida, as dívidas de jogo que lhes haviam custado tudo. Ela estava na faculdade de arte quando os vícios de seu pai finalmente destruíram sua família. Ela tentou ajudá-lo, esvaziou suas economias, tomou empréstimos que não conseguia pagar. No final, ela havia perdido tudo tentando salvar alguém que não queria ser salvo. Senhorita Silva, outra voz cortou seu pânico. Gabriel estava na porta da galeria, sua expressão preocupada. Está tudo bem? Os olhos de Francisco se arregalaram ao perceber o terno caro de Gabriel, depois a barriga grávida de Lilian. Então os rumores são verdadeiros? Você está tendo o filho dele? Senhor Silva, imagino. A voz de Gabriel estava fria enquanto ele se movia para ficar ao lado de Lilian. Vou ter que pedir que você vá embora. Vá embora? Essa é minha filha que você está usando como barriga de aluguel. A voz de Francisco aumentou. O que você fez? Comprou ela como tudo o mais que você possui? Segurança! Gabriel chamou bruscamente. Lilian, por favor, Francisco implorou enquanto 2 seguranças se aproximavam. Eu só quero conversar. Eu sou seu pai. Você deixou de ser meu pai no dia em que a mamãe morreu, Lilian disse baixinho. O dia em que você escolheu a bebida em vez de sua própria filha. Ela assistiu enquanto a segurança o escoltava para fora, seus protestos diminuindo. Só, quando ele se foi, ela percebeu que estava tremendo. Vamos, Gabriel disse gentilmente. Vamos levá-la para casa. A viagem de volta para o escritório de cobertura foi silenciosa. Lilian olhou pela janela, uma mão pressionada em sua barriga onde o bebê estava chutando furiosamente, como se sentisse sua angústia. Você quer falar sobre isso? Gabriel perguntou quando eles entraram no escritório de cobertura. Na verdade, não, mas as palavras jorraram de qualquer maneira. Minha mãe morreu de câncer quando eu estava na faculdade de arte. As contas médicas. O pai começou a beber muito, a apostar. Disse que ia ganhar o suficiente para pagar tudo de volta. Eu tentei ajudá-lo, dei a ele todo o meu dinheiro, fiz empréstimos. No final, perdi minha bolsa de estudos, meu apartamento, tudo. A mandíbula de Gabriel se contraiu. E ele tem a audácia de julgar nosso acordo? Ele está certo. No entanto, não está? Lilian se virou para encará-lo. Sobre o que isso é? Você está me pagando para ter seu filho.
É uma transação, assim como Vitória disse. É isso que você realmente pensa? Gabriel se aproximou. Depois de tudo, eu não sei mais o que pensar. Lágrimas escorreram pelo rosto de Lilian. Meu pai aparece. Vitória está sempre por perto, parecendo perfeita e apropriada. Sua mãe me odeia. E estou carregando um bebê que não é realmente meu, me apaixonando. Ela se interrompeu, horrorizada com o que quase dissera. Gabriel a encarou algo intenso em seus olhos. Apaixonando por quê? Eu deveria deitar, Lilian disse rapidamente. O médico disse para evitar estresse. Ela fugiu para sua suíte, fechando a porta atrás dela. Só então ela se deixou desabar, deslizando para o chão enquanto soluços sacudiam seu corpo. Uma batida suave veio na porta. Lilian! Era Dona Helena. Eu trouxe um chá para você, querida. Lilian deixou a governanta entrar, grata por sua presença materna. Dona Helena não disse nada, apenas a abraçou enquanto ela chorava. Eu sou tão idiota, Lilian sussurrou finalmente. Eu me deixei esquecer o que isso realmente é. E o que você pensa que isso realmente é? Dona Helena perguntou gentilmente. Um negócio. Ele precisava de uma barriga de aluguel, eu precisava de dinheiro. Simples. A mulher mais velha balançou a cabeça. Nada sobre a maneira como aquele homem olha para você é simples, querida. E nada sobre a maneira como você olha para ele é negócio. Não importa. Ele tem Vitória, sua parceira perfeita da alta sociedade. E eu sou apenas... Apenas o quê? A mulher carregando seu filho? A artista que deu vida à sua galeria? A pessoa que o faz sorrir pela primeira vez em anos? Dona Helena apertou sua mão. O amor não se importa com contas bancárias ou status social, querida. Ele simplesmente é. Em seu escritório, Gabriel estava parado na janela, observando o pôr do sol sobre São Paulo. Ele havia mandado sua equipe de segurança investigar Francisco Silva imediatamente. O homem estava dizendo a verdade sobre estar sóbrio, mas também estava profundamente endividado. A ocasião de sua aparição era suspeita, mas isso não era o que estava mantendo Gabriel acordado. Era o olhar nos olhos de Lilian quando ela havia se impedido de dizer. O quê? O que ela estava prestes a confessar? Seu telefone vibrou. Vitória, provavelmente ligando sobre outro evento social que sua mãe havia planejado. Ele ignorou. Seu telefone vibrou. Vitória, provavelmente ligando sobre outro evento social que sua mãe havia planejado. Ele ignorou. Um desenho que Lilian havia lhe dado, mostrando o bebê em seu tamanho atual, do tamanho de uma banana, segundo suas anotações cuidadosas. O bebê que era para ser apenas dele. O acordo que era para ser apenas negócio. A mulher que era para ser apenas uma barriga de aluguel. Nada era apenas mais nada. E pela primeira vez em sua vida, Gabriel Pereira estava completamente perdido sobre o que fazer a seguir. Em sua suíte, Lilian finalmente caiu em um sono exausto, com uma mão descansando sobre sua barriga. O bebê se moveu sob sua palma, um lembrete constante de que qualquer coisa que acontecesse a seguir afetaria não apenas seu coração, mas a pequena vida que ela carregava. A noite de verão se instalou sobre São Paulo, úmida e pesada, com palavras não ditas e sentimentos grandes demais para serem contidos por contratos ou expectativas sociais. Algo tinha que ceder. Mas o quê? E quem ficaria de pé quando isso acontecesse? As próximas semanas se passaram em um borrão de encontros embaraçosos e evitação cuidadosa. Lilian se jogou em seu trabalho na Galeria de Arte do Museu de Arte de São Paulo, MASP, enquanto Gabriel passou mais tempo do que nunca no escritório de cobertura em um prédio na Avenida Paulista, São Paulo. Mas eles não poderiam se evitar para sempre. Não quando viviam no mesmo prédio, não quando ela estava grávida de 6 meses de seu filho. O ponto de ruptura chegou em uma tarde chuvosa de terça-feira. Lilian estava em sua suíte, trabalhando em uma nova série de desenhos, quando Dona Helena bateu em sua porta. A mãe do Sr. Pereira está aqui, disse a governanta apologeticamente. Ela está pedindo para falar com a senhora. O coração de Lilian afundou, mas ela endireitou os ombros e foi para a sala de estar. Margarida Pereira estava sentada formalmente na beira do sofá, um envelope pardo em suas mãos perfeitamente cuidadas. Olá, querida, disse Margarida, com um sorriso que não chegava aos olhos. Acho que está na hora de termos uma pequena conversa. Sobre o quê? Sobre o que é melhor para todos. Margarida abriu o envelope e tirou um cheque.
Estou preparada para oferecer o dobro do que Gabriel prometeu. Em troca, você desaparecerá depois que o bebê nascer. Sem visitas, sem contato, nada. Lilian olhou para o cheque, suas mãos tremendo. Por que a senhora está fazendo isso? Porque meu filho está confuso. Ele sempre teve uma fraqueza por casos de caridade, mas ele tem uma posição a manter. Vitória vem da família, certa? Ela entende nosso mundo. Você. O sorriso de Margarida ficou frio. Você é filha de um bêbado que joga fora tudo o que toca. A senhora me investigou? Claro que sim. Assim como sei que você tem desviado dinheiro da galeria. Lilian sentiu como se tivesse levado um tapa. O quê? Isso não é verdade. Não é. Margarida tirou mais papéis. Grandes somas foram transferidas para uma conta no exterior. A data coincide perfeitamente com o retorno de seu pai. Seria um escândalo se isso vazasse. Eu não peguei nada. Eu nunca... Ninguém vai acreditar em você, querida. Não com seu passado. Não com a reputação de seu pai. Margarida se levantou alisando sua saia de grife. Pegue o dinheiro, desapareça. É melhor para todos, especialmente para o bebê. Saia daqui. A voz de Lilian tremia de raiva. Saia daqui agora. Margarida deixou o cheque na mesa de centro. Pense nisso. Você tem até amanhã para decidir. Depois que ela saiu, Lilian afundou no sofá, sua mente a mil. O dinheiro da galeria tinha que ser Vitória. Ela tinha acesso às contas e ela tinha estado observando Lilian como um gavião. Mas por que incriminá-la? A menos que é verdade? A voz de Gabriel a fez pular. Ele estava na porta, seu rosto ilegível. Sobre o dinheiro. Você estava ouvindo? Cheguei em casa cedo, ouvi tudo. Ele entrou na sala. É verdade? Como você pode sequer me perguntar isso? Lilian se levantou, machucada e zangada. Depois de tudo o que passamos, eu não... sei mais no que acreditar. Gabriel passou a mão pelo cabelo. Vitória me mostrou os extratos bancários esta manhã. Eles parecem legítimos. Vitória. Lilian riu amargamente. Claro, seu casamento perfeito de alta sociedade. Diga-me, ela sugeriu olhar para as contas ou você suspeitou de mim por conta própria? Lilian, não. Eu quero saber. Quando você parou de confiar em mim? Foi quando meu pai apareceu? Ou foi quando você percebeu que eu poderia estar sentindo algo mais do que apenas gratidão por sua caridade? Gabriel se aproximou, seus olhos intensos. O que você está sentindo? Não importa. Lilian cruzou os braços em volta do corpo. Sua mãe está certa. Eu não pertenço ao seu mundo, nunca pertenci. Isso não é verdade, não é? Olhe para nós, Gabriel. Você é um bilionário que compra galerias de arte por capricho. Eu sou uma mulher sem teto que você encontrou em um beco em Pinheiros, São Paulo. A única razão pela qual estou aqui é porque você precisava de alguém desesperado o suficiente para concordar com seu acordo. É isso que você pensa? A voz de Gabriel estava rouca. Que eu escolhi você porque você estava desesperada. Por que mais você faria? Porque você era real. As palavras explodiram dele como se ele não pudesse mais contê-las. Porque, quando eu te ofereci dinheiro naquela primeira noite, você disse não. Porque você desenha o bebê como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Porque você enfrenta minha mãe e me faz questionar tudo o que eu pensava. Saber sobre o que importa na vida. Lilian olhou para ele, seu coração batendo forte. Gabriel, eu não queria me sentir assim, continuou ele se aproximando. Não fazia parte do plano, mas te observando nestes últimos meses, vendo como você ama este bebê, como você coloca seu coração em tudo o que faz, estou me apaixonando por você, Lilian. E isso me aterroriza. O bebê escolheu aquele momento para chutar forte, fazendo Lilian arfar. Sem pensar, ela pegou a mão de Gabriel e a pressionou contra sua barriga. Seus olhos se arregalaram ao sentir o movimento. Ela é forte, ele sussurrou. Ela... O médico me disse na semana passada. Eu tenho tentado encontrar a maneira certa de te contar. Sua mão permaneceu em sua barriga quente através do tecido fino de seu vestido. Sinto muito por ter duvidado de você. Sobre o dinheiro. Eu nunca roubaria de você. Eu sei. Ele encontrou seus olhos. Assim como sei que Vitória provavelmente arranjou essas transações ela mesma. Ela tem tentado te desacreditar por semanas. Por que você não disse nada? Porque eu precisava de provas. Que agora eu tenho, graças à tentativa de chantagem de minha mãe. Ele sorriu friamente.
Ela nunca foi muito boa em esconder seus rastros. Lilian sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Estou com medo, Gabriel. Não de sua mãe ou de Vitória, mas de quanto isso significa para mim. O bebê, a galeria, você... Eu nunca quis me apaixonar por nada disso. Nada disso? Sua voz era suave. Ou tudo isso? Antes que ela pudesse responder, o telefone dele tocou. O som pareceu quebrar qualquer magia que havia caído sobre eles. Gabriel deu um passo para trás, verificando a tela. É o escritório. Há uma reunião de emergência do Conselho Administrativo. Ele hesitou. Nós não terminamos essa conversa. Eu sei. Depois que ele saiu, Lilian sentou-se na escuridão crescente, sentindo o bebê se mover. Ela pensou no cheque de Margarida, ainda deitado na mesa de centro, sobre o esquema de Vitória com o dinheiro da galeria, sobre a confissão de Gabriel. Em seu carro, Gabriel fez ligações, colocando as coisas em movimento. De manhã, Vitória seria exposta por sua fraude. Sua mãe enfrentaria as consequências de sua tentativa de chantagem. Mas seria o suficiente. Ele realmente poderia construir uma vida com alguém tão diferente de seu mundo. Então, ele se lembrou da sensação de sua filha chutando contra sua palma. E de repente todas as diferenças pareciam insignificantes. A chuva continuou a cair lá fora, limpando São Paulo. No apartamento de cobertura, 2 corações que haviam começado essa jornada como estranhos, finalmente estavam reconhecendo o que havia crescido entre eles o tempo todo. Mas em um mundo de riqueza e poder, o amor nem sempre era suficiente. Ainda havia batalhas a serem travadas, verdades a serem reveladas e escolhas a serem feitas. E em algum lugar da cidade, Francisco Silva tomava um drink em um bar na região da Cracolândia, São Paulo, olhando para um cartão de visita que Vitória Almeida lidera naquele dia. Às vezes, as maiores ameaças vêm das alianças mais inesperadas. As manchetes da manhã atingiram como uma bomba. Fraude na Galeria Pereira, socialite prominente implicada. O esquema cuidadosamente elaborado de Vitória havia dado terrivelmente errado. A equipe de Gabriel havia rastreado cada transação fraudulenta até ela, provando a inocência de Lilian além de qualquer dúvida. Mas Vitória Almeida não estava caindo sozinha. Você viu isso? Dona Helena irrompeu na suíte de Lilian, acenando um jornal sensacionalista. A primeira página mostrava uma foto granulada de Vitória se encontrando com Francisco Silva naquele bar sujo. Lilian, agora grávida de 7 meses, pegou o jornal com mãos trêmulas. O artigo detalhava o plano de Vitória de usar Francisco para destruir a reputação de Lilian, para fazê-la parecer que ela estava trabalhando com seu pai para desviar dinheiro o tempo todo. Tem mais, disse Dona Helena baixinho. Eles estão dizendo que seu pai desapareceu ontem à noite. Ninguém consegue encontrá-lo. Um chute forte do bebê fez Lilian fazer uma careta. Ela estava tendo mais desconforto ultimamente e o médico a havia avisado para evitar o estresse. Mas como ela poderia ficar calma quando tudo estava desmoronando? O elevador tocou e a voz de Gabriel ecoou pelo corredor. Ele estava discutindo com alguém. Você foi longe demais desta vez, mãe. Eu estava tentando te proteger. A voz de Margarida era estridente. Aquela garota e seu pai vão arruinar tudo o que construímos. Lilian entrou no corredor assim que Gabriel e Margarida chegaram ao topo das escadas. Atrás deles estava Davi, parecendo preocupado. O pai da Lilian está desaparecido, disse Gabriel, sua voz tensa de raiva. E Vitória também desapareceu. Quer explicar isso, mãe? O rosto de Margarida ficou pálido. Eu não sei do que você está falando. Não minta para mim. Gabriel bateu a mão na parede, fazendo todos pularem. Vitória me contou tudo antes de fugir. Sobre como você a ajudou a criar as contas falsas. Sobre como você contratou Francisco Silva para ameaçar a própria filha. Sobre seu plano de fazer Lilian parecer uma criminosa para que eu a mandasse embora. Eu fiz isso por você. Margarida chorou. Você está jogando tudo fora por essa interesseira e seu filho ilegítimo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lilian sentiu o bebê chutar novamente, mais forte desta vez. Uma dor aguda atingiu seu abdômen. Saia daqui. A voz de Gabriel estava mortalmente calma. Saia da minha casa e nunca mais volte. Gabriel, por favor. Davi tentou intervir. Ela é nossa mãe. Não mais. Gabriel se virou para Lilian, sua expressão amolecendo com preocupação.
Você está bem? Você parece pálida. Antes que Lilian pudesse responder, outra dor atingiu, mais forte do que antes. Ela arfou, agarrando sua barriga. Algo está errado, ela sussurrou. É muito cedo. Gabriel estava ao lado dela em um instante. Chame uma ambulância, ele gritou para Dona Helena, que já estava pegando o telefone. Tudo isso é culpa sua. Margarida apontou para Lilian acusatoriamente. Você virou meu filho contra sua própria família. Mãe, pare! Davi agarrou o braço de Margarida. Você não consegue ver que ela precisa de ajuda? A dor estava piorando. Lilian sentiu os braços fortes de Gabriel a sustentando enquanto seus joelhos falhavam. Fique comigo, ele murmurou. A ambulância está chegando, tudo vai ficar bem. Mas Lilian não estava tão certa. Através da névoa da dor, ela ouviu a voz de Margarida. Vitória disse que cuidaria de tudo. Disse que Francisco Silva garantiria que a garota não causaria mais problemas. O que você fez? A voz de Gabriel estava horrorizada. O que Vitória fez com o pai dela? O mundo estava começando a girar. Lilian tentou focar no rosto de Gabriel, em sua voz dizendo para ela se segurar. Mas a escuridão estava se infiltrando nas bordas de sua visão. A última coisa que ela ouviu foi o som distante de sirenes. No hospital sírio-libanês, Gabriel andava pela sala de espera como um animal em gaiola. Os médicos haviam levado Lilian às pressas para atendimento de emergência. Algo sobre pré-eclâmpsia, pressão arterial perigosamente alta. Tanto ela quanto o bebê estavam em perigo. Davi estava sentado perto, parecendo chocado. Eu liguei para a polícia, ele disse. Eles estão procurando por Vitória e Francisco Silva. Mãe está com eles agora, contando tudo o que sabe. Gabriel mal o ouviu. Tudo em que ele conseguia pensar era no rosto pálido de Lilian, no medo em seus olhos antes de ela perder a consciência. E sua filha, sua pequena e preciosa filha, que poderia vir ao mundo muito cedo. Senhor Pereira? Uma enfermeira apareceu na porta. Nós estabilizamos a condição da senhorita Silva, mas ela precisará ficar no hospital até que o bebê venha. E... Ela hesitou. E o quê? Há algo que você deve saber. A polícia acabou de ligar. Eles encontraram o pai dela. O coração de Gabriel parou. Ele está vivo, mas muito machucado. Eles o encontraram em um galpão abandonado, em Osasco, SP. Ele continua dizendo que sente muito, que nunca quis que ninguém se machucasse, que Vitória prometeu dinheiro a ele para assustar a filha, mas as coisas foram longe demais. Onde está Vitória? Fora do país. Eles acham que ela deixou o país. Gabriel afundou em uma cadeira, com a cabeça entre as mãos. Como tudo, havia se descontrolado tanto. A necessidade desesperada de sua mãe de controlar sua vida, os planos ciumentos de Vitória, a fraqueza de Francisco, tudo isso quase lhe custou tudo o que realmente importava. Senhor Pereira, outra enfermeira apareceu. A senhorita Silva está pedindo por você. Lilian estava deitada na cama do hospital, monitores bipando constantemente ao seu redor. Ela parecia pequena e vulnerável, mas seus olhos estavam claros quando encontraram os dele. O bebê? Ela perguntou, imediatamente. Ela está se segurando. Gabriel pegou sua mão. Os médicos querem mantê-la aqui até que ela esteja pronta para sair. Sem mais drama, sem mais estresse. Sua mãe está enfrentando acusações de conspiração e fraude. Vitória também, se eles a encontrarem. Ele apertou sua mão. Nada disso importa agora. Tudo o que importa é você e nossa filha. Os olhos de Lilian se encheram de lágrimas. Eu estava tão assustada. Não apenas com o bebê, mas com tudo. Seu mundo, sua família. Você é minha família. A voz de Gabriel era firme. Você e nossa filha. O resto, o dinheiro, o status social, a aprovação da minha mãe, nada disso significa nada sem você. Mesmo que eu seja apenas uma artista sem teto que você encontrou em um beco, você nunca foi apenas nada. Ele tocou sua bochecha suavemente. Você é a mulher que me ensinou o que realmente importa na vida, que me mostrou que amor não é uma transação comercial, que está me dando o presente mais precioso que eu poderia receber. Uma batida na porta os interrompeu. Davi estava lá, parecendo desconfortável. Desculpe, mas há um detetive aqui. Ele precisa falar com vocês dois sobre Vitória e mãe. A realidade estava voltando. Haveria perguntas a serem respondidas, declarações a serem feitas, acusações a serem apresentadas. Vitória ainda estava por aí em algum lugar.
Margarida. Teria que enfrentar as consequências de suas ações. As manchetes seriam brutais. Mas quando o bebê chutou contra suas mãos unidas, Gabriel e Lilian trocaram um olhar de compreensão. Eles enfrentariam tudo juntos. Do lado de fora da janela do hospital, o sol se punha em um dos dias mais longos de suas vidas. Mas naquela sala silenciosa, cercados por monitores bipando e o ritmo constante de 2 corações batendo como um só, um novo dia estava amanhecendo. Um dia que prometia algo que nenhum deles havia ousado sonhar quando tudo isso começou. Uma família, de verdade, construída não em contratos ou expectativas sociais, mas em amor. As próximas 2 semanas se passaram em um borrão de quartos de hospital e entrevistas com a polícia. Lilian permaneceu sob supervisão médica rigorosa, sua pressão arterial ainda preocupantemente alta. Gabriel mal a deixou, comandando seu império de um laptop em seu quarto de hospital. "Você não precisa ficar", Lilian disse a ele uma tarde, observando-o alternar ligações telefônicas e e-mails. "Eu sei quanto trabalho você está perdendo. Nada disso importa." Gabriel colocou o laptop de lado e pegou a mão dela. "Além disso, alguém precisa te proteger de todos os repórteres acampados lá fora." A história havia explodido na mídia. Escândalo da família Pereira. Socialite planeja contra mãe de substituição. A cada dia, novas manchetes sobre os planos de Vitória e o envolvimento de Margarida. Francisco Silva havia se recuperado o suficiente para dar uma declaração completa à polícia. Vitória o havia procurado semanas atrás, oferecendo-lhe dinheiro para ajudar a desacreditar sua filha. Quando ele começou a ter dúvidas, seus capangas garantiram que ele entendesse as consequências de se retirar. "Seu pai está pedindo para te ver", disse Gabriel cuidadosamente, observando a reação de Lilian. Ela esfregou distraidamente, sua barriga inchada, sentindo sua filha se mexer. "Eu não sei se estou pronta. Você não precisa vê-lo." Mas ele tentou fazer a coisa certa no final. É por isso que Vitória o bateu. Antes que Lilian pudesse responder, Davi apareceu. Na porta, ele havia sido um apoio constante em tudo, lidando com a imprensa e tentando minimizar os danos à empresa. Eles encontraram ela. Ele anunciou sem rodeios. Vitória. Ela estava tentando embarcar em um avião particular para a Suíça. A mão de Gabriel se apertou em torno da de Lilian. E ela está sob custódia. E ela está falando, contando tudo sobre como a mãe planejou tudo. Davi passou a mão pelo cabelo. "É ruim, Gabriel. Muito ruim. Como a mãe está levando. Isso, como você acha? Ela está convencida de que estava fazendo a coisa certa. Continua dizendo que estava apenas protegendo o nome da família." Davi sentou-se pesadamente em uma cadeira. O promotor está oferecendo a ela um acordo se ela testemunhar contra a Vitória. Prisão domiciliar em vez de prisão. "Bom", disse Lilian baixinho. Ambos os irmãos a olharam surpresos. "O quê? Ela ainda é sua mãe. E a avó da minha filha. Prisão não ajudaria ninguém." Gabriel levou a mão dela aos lábios. "Você é uma pessoa melhor do que qualquer um de nós merece." Uma enfermeira entrou com a medicação noturna de Lilian. Enquanto ela verificava os monitores, ela sorriu. "A pressão arterial está melhor hoje. Se isso continuar assim, você poderá ir para casa em breve. Apenas lembre-se, sem estresse." Mas o estresse tinha um jeito de encontrá-los. Na manhã seguinte, Dona Helena. Mas o estresse tinha um jeito de encontrá-los. Na manhã seguinte, Dona Helena recebeu notícias que fizeram o rosto de Gabriel escurecer de raiva. "Carolina está dando entrevistas", relatou a governanta. "Sua ex-esposa? Ela está dizendo a todos que o deixou porque você era obcecado por ter um herdeiro, fazendo parecer que toda essa situação com Lilian foi uma espécie de plano calculado." "Isso é ridículo", Gabriel retrucou. "Carolina nunca quis filhos. Foi por isso que terminamos." "Isso é verdade?" Lilian perguntou depois que Dona Helena saiu. "Sobre os filhos serem a razão?" Gabriel ficou quieto por um longo momento. "Em parte. Carolina disse que eu tratava tudo como uma transação comercial, incluindo ter uma família. Ela não. Estava errada." Ele encontrou os olhos de Lilian. "Foi o que eu estava fazendo quando te encontrei, fazendo um acordo garantindo um herdeiro. Mas em algum momento, isso se tornou muito mais." "Quando?" A voz de Lilian era suave. "Quando mudou?"
Acho que começou na primeira vez que você recusou meu dinheiro naquele beco em Pinheiros, São Paulo. Ou talvez quando você enfrentou minha mãe. Ou quando vi seus desenhos do bebê. Ele sorriu. Ou talvez estivesse acontecendo o tempo todo, e eu estava apenas com muito medo de admitir. Uma batida na porta os interrompeu. Uma enfermeira estava lá com um visitante inesperado, Francisco Silva, ainda mostrando hematomas da surra que sofrera. 5 minutos, disse a enfermeira firmemente. Lilian sentiu a tensão protetora de Gabriel, mas apertou sua mão. Está tudo bem. Francisco mancou para dentro do quarto, parecendo mais velho e quebrado do que nunca. Eu sei que não tenho direito de estar aqui, mas eu precisava te dizer. Sinto muito, Lilian. Por tudo. Não apenas a confusão com Vitória, mas por tudo. Pelo que eu fiz para você e sua mãe. Por que você fez isso? Lilian perguntou. Trabalhar com Vitória? Ela disse que pagaria minhas dívidas de jogo, disse que tudo o que eu tinha a fazer era ajudar a te afastar dos Pereira. Ele olhou para suas mãos. Mas quando te vi na Galeria de Arte do Museu, de Arte de São Paulo MASP, vi como você estava bem, eu não consegui prosseguir. Foi então que ele gesticulou para seus hematomas. Senhor Silva, disse Gabriel, sua voz severa. Você ainda está bebendo? Não, senhor. Estou sóbrio desde que me encontraram naquele galpão abandonado em Osasco. SP. Uma espécie de chamado de atenção, você poderia dizer. Então eu tenho uma proposta para você. Gabriel se endireitou na cadeira. A galeria está procurando um vigia noturno, quarto e pensão inclusos, além da participação obrigatória nas reuniões do Alcoólicos Anônimos. AA. Lilian olhou para Gabriel surpresa. Francisco parecia igualmente chocado. Por que você faria isso por mim? Francisco perguntou. Eu não estou fazendo isso por você. Gabriel olhou para Lilian. Estou fazendo isso pela minha filha. Ela merece a chance de conhecer seu avô, se ele provar que merece. Novas lágrimas escorreram pelas bochechas de Lilian. Malditos hormônios da gravidez. Eu não mereço uma segunda chance, Francisco, disse em voz baixa. Não, Lilian concordou. Mas eu não merecia acabar sem teto e Gabriel não merecia a traição de sua mãe. Às vezes a vida não é sobre o que merecemos, é sobre o que fazemos com as chances que recebemos. O bebê chutou, como se estivesse enfatizando as palavras de sua mãe. Os olhos de Francisco foram para a barriga de Lilian, vendo seu neto se movendo por baixo. Uma menina, certo? Ele perguntou suavemente. Sua mãe sempre quis uma neta. Antes que Lilian pudesse responder, os monitores começaram a apitar rapidamente. Uma dor atingiu seu abdômen. Diferente de antes, mais aguda. Gabriel, ela ofegou. Algo está acontecendo. O quarto entrou em atividade. Enfermeiras correram, verificando os monitores e chamando o médico. Francisco foi levado embora, parecendo aterrorizado. O bebê está em sofrimento, relatou uma enfermeira. A pressão sanguínea está subindo novamente. Leve-a para o parto, ordenou o médico. Precisamos fazer uma cesariana de emergência. O rosto de Gabriel estava branco de medo, mas sua voz era firme enquanto ele apertava a mão de Lilian. Eu estou aqui. Eu não vou a lugar nenhum. Enquanto a levavam para a sala de parto, Lilian sentiu outra contração a dilacerar. Não era assim que devia acontecer. Era muito cedo, muito repentino. Mas então ela olhou para o rosto de Gabriel, viu o amor e o medo em seus olhos e soube que nada em sua história havia seguido o plano. Sua filha estava chegando ao mundo da mesma forma que eles se haviam encontrado. Inesperadamente, dramaticamente e com o poder de mudar tudo. Através da correria e da névoa da dor, Lilian ouviu a voz de Gabriel. Espere, meu amor, apenas espere. E ela esperou, porque isso não era apenas sobre ela. Era sobre a família que eles haviam construído, o amor que haviam encontrado e a pequena vida que estava prestes a completar seu conto de fadas não convencional. As portas da sala de cirurgia se abriram e o próximo capítulo de sua história começou. A sala de cirurgia era um borrão de luzes brilhantes e vozes urgentes. Lilian estava deitada na mesa, tentando se manter calma enquanto a equipe médica trabalhava rapidamente para se preparar para a cesariana de emergência. Gabriel, agora vestido com roupas cirúrgicas, segurou sua mão com força. A pressão arterial ainda está subindo, uma enfermeira gritou. Precisamos nos mover rápido, disse o médico. Senhor Pereira, você precisará se afastar. Eu não vou deixá-la, Gabriel insistiu. Por favor, Lilian sussurrou. Fique.
O médico acenou com a cabeça e Gabriel permaneceu ao lado de Lilian, acariciando seu cabelo enquanto o anestesista administrava o bloqueio espinhal. Tudo vai ficar bem, Gabriel murmurou, mas Lilian pôde ouvir o medo em sua voz. Na sala de espera, um grupo improvável se reunira. Davi andava nervosamente, enquanto Dona Helena sentava tricotando o que parecia ser um pequeno cobertor rosa. Francisco Silva estava perto da janela, seu rosto machucado, tenso de preocupação. Ela é forte, disse Dona Helena, quebrando o silêncio. Tenso, assim como sua mãe era. Francisco se virou da janela, lágrimas em seus olhos. Sara teria amado estar aqui, para ver sua neta nascer. Ela está aqui, disse Dona Helena firmemente, na força de Lilian, no amor que ela tem por este bebê. Os minutos se arrastavam. Cada vez que a porta se abria, todos olhavam para cima com expectativa. Mas nunca eram notícias sobre Lilian e o bebê. Na sala de cirurgia, a cirurgia estava em andamento. Lilian podia sentir pressão, mas nenhuma dor enquanto os médicos trabalhavam. Os olhos de Gabriel nunca deixaram seu rosto. Quase lá, anunciou o médico. Apenas mais alguns minutos. De repente, o apito constante do monitor cardíaco tornou-se errático. Pá caindo, uma enfermeira gritou. Ela está perdendo muito sangue. Lilian, a voz de Gabriel estava em pânico. Lilian, fique comigo. O quarto começou a desaparecer ao seu redor. Ela tentou se concentrar no rosto de Gabriel, em sua voz implorando que ela esperasse, mas a escuridão estava se aproximando. Eu te amo. Ela conseguiu sussurrar antes que tudo ficasse preto. Estamos perdendo ela. A voz do médico parecia vir de longe. Tirem ele daqui. Não. Se Gabriel lutou enquanto as enfermeiras tentavam puxá-lo para trás. Lilian, não ouse me deixar. E então, cortando o caos, veio um som que parou todos em seus rastros. O choro forte e furioso de um recém-nascido. Ela é linda, anunciou o médico. Pequena, mas lutadora. O som do choro de sua filha pareceu trazer Lilian de volta à beira. Os monitores se estabilizaram. Sua frequência cardíaca se estabilizou. Isso mesmo, o médico encorajou. Fique conosco, Lilian. Sua filha precisa de você. Através da névoa, Lilian sentiu algo quente colocado em seu peito. Um pequeno pacote contorcido envolto em um cobertor rosa. Olha o que nós fizemos, Gabriel sussurrou, sua voz embargada de lágrimas. Olha nosso milagre. Lilian forçou os olhos a se abrirem e o mundo voltou correndo. Lá, aninhado contra sua pele, estava a coisa mais perfeita que ela já vira. Sua filha tinha o cabelo escuro de Gabriel e os traços delicados de Lilian. Enquanto observavam, ela abriu os olhos, azuis brilhantes, como os de sua mãe. Graça, Lilian sussurrou. Seu nome é Graça. Graça Sara Pereira. Gabriel acrescentou suavemente, em homenagem à sua mãe. Na sala de espera, a porta finalmente se abriu. Uma enfermeira surgiu, sorrindo. Ambas estão estáveis, ela anunciou. A bebê é pequena, mas saudável, e a senhora Silva se recuperou. Vocês podem vê-las em breve. Francisco Silva afundou-se em uma cadeira, soluçando de alívio. Davi tirou seu telefone para espalhar a notícia. Dona Helena apenas sorriu, adicionando um ponto final ao cobertor rosa. De volta na sala de recuperação, Lilian segurou sua filha, enquanto Gabriel sentava ao lado delas, sem querer deixar nenhuma delas fora de sua vista. Eu achei que havia perdido vocês duas, ele disse em voz baixa, quando os monitores começaram a enlouquecer. Eu nunca estive tão assustado na minha vida. Você não pode se livrar de nós tão facilmente. Lilian brincou fracamente. Somos uma família agora, lembra? Sobre isso, Gabriel pegou no bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. Eu tenho carregado isso por semanas, esperando o momento certo. Então hoje, quando quase te perdi, percebi algo. Nunca haverá um momento perfeito. A vida não funciona assim, mas o que torna um momento perfeito é com quem você o compartilha. O coração de Lilian pulou uma batida quando ele abriu a caixa, revelando um anel de diamante deslumbrante. Isso não é por causa do bebê, ele disse rapidamente. E não é por causa do que aconteceu hoje. É porque em algum lugar entre aquela noite chuvosa naquele beco e agora, eu me apaixonei completamente e sem esperança por você. Você mudou tudo, Lilian. Você me mostrou o que realmente importa na vida. E eu quero passar o resto da minha vida mostrando a você o quão grato estou por isso.
A pequena Graça fez um pequeno som, como se estivesse dando sua aprovação. "O que você diz?" Gabriel perguntou suavemente. "Você quer se casar comigo? Não por causa de nenhum contrato ou acordo, mas porque nós nos amamos?" Lágrimas escorreram pelas bochechas de Lilian, enquanto ela olhava para o homem que havia começado como seu empregador e se tornado muito mais. Para sua filha, que era a prova viva de que as coisas mais preciosas da vida não podiam ser compradas ou vendidas. "Sim", ela sussurrou. "Sim para tudo." Enquanto Gabriel colocava o anel em seu dedo e a beijava suavemente, sua filha aninhada entre eles, Lilian pensou em como longe eles haviam chegado. De um encontro casual em um beco a este momento em um quarto de hospital, suas vidas haviam se transformado de maneiras que nenhum deles poderia ter imaginado. Do lado de fora do quarto, o mundo ainda estava girando. Vitória estava enfrentando acusações por seus crimes. Margarida estava em prisão domiciliar, lidando com as consequências de suas ações. Francisco estava dando seus primeiros passos em direção à redenção. Mas naquele quarto quieto, nada disso importava. Tudo o que importava era o amor entre duas pessoas que se haviam encontrado contra todas as probabilidades e o pequeno milagre que haviam criado juntas. Como se percebendo que era o centro das atenções, Graça abriu os olhos novamente, olhando para seus pais com um olhar que parecia muito sábio para um recém-nascido. "Bem-vinda ao mundo, pequena", murmurou Gabriel. "Você já é o melhor. Negócio que eu já fiz." Lilian riu suavemente e Graça agarrou o dedo do pai com uma força surpreendente. O sol estava se pondo do lado de fora da janela do hospital, lançando um brilho dourado sobre a pequena família. Sua história havia começado como um simples acordo, um contrato entre estranhos, mas havia se tornado algo muito mais valioso do que qualquer fortuna. Um amor que desafiava as expectativas, superava os obstáculos e criava milagres. E este era apenas o começo. Um ano depois, a cobertura estava cheia do som de risos de bebê. Graça, agora andando com pernas bambas, perseguia seu avô, enquanto Francisco fingia ter medo do pequeno terror que a perseguia. "Cuidado com minha neta", Dona Helena chamou da cozinha, onde estava dando os toques finais em um bolo de aniversário decorado com rosas rosa. Lilian observou da porta, seu coração cheio. Muita coisa havia mudado em um ano. A cobertura que outrora parecia um museu, agora era uma casa de verdade, cheia de brinquedos, fotos de família e obras de arte de Lilian nas paredes. Um centavo para seus pensamentos? Os braços de Gabriel deslizaram por sua cintura, enquanto ele beijava seu pescoço. "Só pensando em como tudo é diferente do ano passado." Ela ergueu sua mão esquerda, onde seu anel de noivado agora tinha uma aliança combinando. "Lembra do nosso dia de casamento? Como ambos poderiam esquecer? Tinha sido 6 meses após o nascimento de Graça, uma pequena cerimônia na galeria, cercada pelas obras de arte de Lilian e seus amigos mais próximos. Margarida estivera lá, após meses de terapia e tentativas genuínas de fazer as pazes. Ela chorou quando segurou Graça, prometendo ser uma avó melhor do que havia sido uma mãe. A ausência de Vitória havia sido um alívio. Ela estava cumprindo pena por fraude e conspiração, sua fachada perfeita da alta sociedade finalmente desmoronada. A última vez que tinham ouvido falar, ela estava escrevendo um livro de memórias sobre sua queda de graça. "Mamãe", a voz de Graça os tirou de suas lembranças. Ela caminhou em direção a eles, cachos escuros quicando, olhos azuis brilhando. Gabriel a pegou no colo, jogando-a no ar enquanto ela gritava de alegria. O coração de Lilian derreteu ao vê-los juntos. Desapareceu o empresário frio que pensava que podia comprar tudo o que queria. Em seu lugar, estava um pai devotado que lia histórias para dormir e conhecia todas as palavras de Tubarão Bebê. "Os convidados chegarão em breve", Dona Helena os lembrou. "A pequena aniversariante precisa se trocar." Como que sob encomenda, o elevador tocou. Davi chegou com sua esposa e filhos, seguido por Margarida, que parecia mais suave em suas roupas casuais e maquiagem mínima. "Aí está minha linda neta." Margarida estendeu os braços, e Graça foi até ela de bom grado. A cena teria sido inimaginável um ano atrás. A galeria ligou, Davi disse a Gabriel enquanto eles preparavam as decorações. "O novo programa Segundas Chances está recebendo atenção nacional.
Mais 3 artistas sem teto encontraram representação este mês. A galeria havia se transformado sob a direção de Lillian. Em vez de apenas mostrar artistas consagrados, eles agora tinham programas para ajudar pessoas talentosas que precisavam de uma chance, assim como Lillian um dia precisara. Francisco trabalhava lá como vigia noturno, orgulhosamente sóbrio, há 1 ano e reconstruindo lentamente seu relacionamento com sua filha. Falando em segundas chances, Gabriel disse em voz baixa para Lillian: "Você está pronta para contar a todos nossa notícia?" A mão de Lillian foi instintivamente para sua barriga ainda plana. Eles tinham descoberto na semana passada outro bebê a caminho, desta vez concebido no amor, e não em contrato. "Vamos esperar depois do bolo", ela sussurrou de volta. "Este é o dia da Graça." Como se percebendo que era o assunto da conversa, Graça se libertou de Margarida e correu de volta para seus pais. Gabriel a pegou no colo e ela imediatamente alcançou Lillian também, querendo ambas perto. "Foto de família?" Dona Helena chamou, levantando sua câmera. Todos se reuniram. Gabriel, Lillian e Graça no centro, cercados por Margarida, Davi e sua família, Francisco e Dona Helena, que ajustou o temporizador e apressou-se a se juntar a eles. A câmera piscou, capturando um momento que teria parecido impossível 2 anos atrás. Mais tarde naquela noite, depois que a festa acabou e Graça estava dormindo em seu berço, Lillian e Gabriel estavam na janela, onde ele um dia estivera sozinho, olhando para as luzes da cidade. "Eu tenho algo para você", disse Gabriel, tirando um envelope do bolso. Dentro havia um documento. O contrato original de gestação por substituição, nunca arquivado, agora rasgado ao meio. "Não precisamos mais disso", ele disse suavemente. "Na verdade, nunca precisamos." Lillian se encostou nele, sentindo seu segundo filho flutuar sob seu coração. "Você já se perguntou o que teria acontecido se você não tivesse descido naquele beco naquela noite? Tento não fazer isso." Seus braços se apertaram em volta dela. "Mas agradeço a Deus todos os dias por eu ter feito." Do quarto de Graça veio o som suave de sua filha, suspirando em seu sono. Nas paredes ao redor deles estavam as obras de arte de Lillian, cenas de suas vidas juntos, sua história de amor contada em esboços e cores. A mais recente adição foi uma série chamada O Dom da Vida, mostrando sua jornada desde aquela noite chuvosa até este momento. "Eu te amo." Gabriel sussurrou em seu cabelo. "Não por causa de nenhum contrato ou acordo. Não porque você me deu graça, mas porque você me deu tudo o que eu nunca soube que estava perdendo. Eu também te amo." Lillian se virou em seus braços. "A artista sem teto e o bilionário. Quem diria?" "Eu diria." A voz de Dona Helena veio da porta. Ela sorriu para eles com conhecimento de causa. "O verdadeiro amor tem um jeito de nos encontrar quando menos esperamos." Ela piscou. "E falando em amor inesperado, quando vocês planejam contar a todos sobre o novo bebê?" Lillian e Gabriel trocaram olhares chocados. "Ah, por favor." Dona Helena riu. "Eu criei 3 filhos. Eu conheço aquele brilho em qualquer lugar." Ela se dirigiu para seu quarto, depois parou. "Vou começar outro cobertor amanhã." Depois que ela saiu, Gabriel puxou Lillian para perto novamente. "Você está feliz?" ele perguntou suavemente. "Com como tudo acabou." Lillian pensou na mulher assustada e sem teto que ela fora, dormindo em um beco, com apenas seu caderno de desenho para conforto. Sobre o homem frio e solitário que Gabriel fora, pensando que podia comprar felicidade. Sobre como o amor os havia transformado. Mais do que feliz, ela disse. "Estou grata por tudo, o bom e o ruim. Tudo nos levou aqui." Em seu quarto, Graça dormia pacificamente, cercada pelo amor de uma família que não havia sido construída em sangue ou contratos, mas em escolhas. Escolhas para confiar, para perdoar, para acreditar em segundas chances. Escolhas para deixar o amor entrar, mesmo quando ele vinha em pacotes inesperados. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam como estrelas, e em algum lugar nessas ruas, outra história estava começando. Mas este conto de fadas de uma artista sem teto e um bilionário que encontraram o amor através de um acordo não convencional, havia alcançado seu final feliz. Não um fim, realmente. Apenas um novo começo lindo, porque os maiores presentes da vida não podem ser comprados ou vendidos.
Eles só podem ser dados livremente, recebidos com um coração aberto e valorizados para sempre, como o amor, como a família, como graça. Fim.